Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni, eu nasci em Santarém. Santarém é uma pequena cidade no norte do Brasil, fica situada, eu diria, entre os dois grandes polos do norte, que é Belém e Manaus. Santarém fica bem no meio, é uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes, e nós então nascemos ali, no dia 30 de janeiro de 1971. Muito jovem, né? Você sabe, né, Domingos? Outro dia a gente estava comendo uma pizza e o pastor Domingos falou: mas e aí, quem é que pinta o seu cabelo, né? Eu falei: não, eu não pinto o cabelo. Não pode, você não. Aí ficou nessa teima, né? E é bem da verdade, gente, que realmente 50 anos, mas o meu cabelo realmente ainda não viu nenhuma cor de tinta, viu, Domingos? Deus é por testemunha disso. Jovem, bonito desde o princípio, né? Meu Deus, gente, então, eu estou muito honrado, viu, pastor Domingos? Muito honrado. Eu falo, meus irmãos, que esta igreja está no meu coração, no íntimo do meu coração. Eu brinco, mas ao mesmo tempo é uma verdade, que quando eu vejo o telefone do pastor Domingos tocar no meu telefone, aí eu digo: gente, para tudo, interrompe tudo, meu mestre me chama. Sim, meu pastor. E Deus sabe que é testemunha da verdade que eu estou dizendo isso, pelo carinho, pelo amor, pela admiração, pelo homem de Deus que o pastor Domingos é, pelos homens de Deus que pastoreiam esta casa. Eu realmente sou muito, muito, muito honrado, muito mesmo, de estar aqui entre vós. Bom, como eu estava dizendo, nós nascemos ali, em Santarém, e eu quero estar compartilhando com você um pouco da minha história. Aprove o Espírito Santo me trazer esta noite aqui para que se cumpra, de certa maneira, as Escrituras, que diz que nós seríamos suas testemunhas, né? Nós iríamos testemunhar do que tem feito o Senhor na nossa vida. Antes de ler um texto que eu quero só falar um pouquinho acerca do projeto que o pastor Domingos mencionou. Em Santarém nós convertemos, depois eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso, em 1993, e ali nós galgamos na fé, tivemos o privilégio de crescer em Deus ali, e pastorear em Cristo, eu falo isso, milhares de pessoas. Havia mais ou menos debaixo da minha cobertura aproximadamente 1.000 células, aproximadamente 10 mil pessoas, nós cuidávamos ali. Mas aí Deus nos chamou para um projeto que nós chamamos de projeto Atos em Ação, que visa não apenas plantar uma semente, mas plantar um pomar inteiro de árvores frutíferas. E esse projeto, nós fomos chamados, minha família e eu, todos nós, juntamente com vários missionários em Santarém. Então nós viemos para São Paulo no ano de 2016. Ano 2016 foi o ano de chegada dos missionários, e a igreja começa em São Paulo no ano de 2017. E só que veio posteriormente a pandemia, enfim. O certo é que nós acabamos inaugurando esse ano, em março desse ano, que a Paz Church, que é o nome da nossa igreja, inaugura em São Paulo, debaixo do comando do Espírito Santo, e também o pastor Eibe Uber. E ali nós estamos desde 2016, mas agora a igreja oficialmente inaugurada, em 2021, que foi esse ano que inaugurou. Passando por São Paulo, por favor, nos dê a honra, um dia, se quiserem, de receber você em nossa igreja. Nós temos vários cultos no domingo, mas aprove o Espírito Santo nos dar um culto de segunda-feira, porque o paulistano em si, por conta das praias, das viagens e shoppings e tantas outras coisas, muitos não estavam congregando. E aí esse culto de segunda-feira, ele veio encaixar nessa proposta, e tem crescido muito. São muitos
as pessoas que têm amado o culto de segunda-feira. Então, passando por São Paulo, por favor, nos dê a honra de ter a sua presença ali, tá bom? Muito bem, gente, deixa eu contar um pouquinho a minha história, mas antes, o que eu vou mostrar para você agora, hoje, digamos, 28 anos depois da minha conversão, o que eu vou relatar para você através desse versículo que o Espírito Santo me mostrou, ele hoje faz muito sentido para mim, hoje está bem claro isso para mim. Então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Jeremias 1, do 4 ao 10. Mesmo o pastor Domingos Jardim já ter orado, mas eu preciso orar um pouco mais, porque eu sinto o Espírito Santo me encorajando. Eu não conheço a sua história, mas Deus o conhece, Deus o ama, Ele sabe da sua vida, e Deus por amá-lo, Ele o atraiu para esta noite aqui. Veja as coisas por essa ótica. Eu fui atraído por Deus. Alguém me convidou, mesmo você que já é da casa, mas você veio e aprove o Espírito Santo colocá-lo aqui, para você poder ouvir o que o Senhor tem para falar com você. Então, não se trata apenas de um homem, se trata de uma família. Não se trata apenas de uma família, se trata de uma geração. Portanto, há uma ardente expectativa da parte do Senhor nesta noite. Eu falo isso da parte de Deus. Que você possa ouvir o teu Senhor nesta noite. Que você possa quedar-se diante do teu Senhor nesta noite. Que você possa realmente dizer: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Fale ao meu coração. Fala, por favor. Por que eu sinto muita liberdade de dizer isso? Porque é o seu casamento que está em jogo, é a sua família que está em jogo, é a sua história de vida que está em jogo. Bem-aventurado é o homem que queda-se diante do Senhor seu Deus, para ouvi-lo. Até nós, quando eu falo nós, que já estamos na estrada já há mais tempo, noites como essas, elas são extremamente aguardadas pelo céu. Eu ouso dizer que seu filho, sua filha, sua esposa, estão em intercessão por você nesta noite. Eu vou lhe pedir algo em Cristo Jesus. Sabe aquele dia que tem que ser o dia D para a minha fé? Faça desse dia o seu dia. Faça o dia D de decisão, o dia da decisão. É muito importante nós olharmos assim as coisas, e eu estou mais uma vez sentindo muito dirigido pelo Espírito Santo, para dizer isso aos que me ouvem nesta noite. Eu quero orar para mais uma vez por você. Maravilhoso Deus e Pai, estamos aqui, fale conosco, meu Senhor. Use de bondade comigo e use minha vida, eu lhe peço, para falar com quem tu amas. Eu sei que tu amas este homem e a sua casa. Portanto, Senhor, o Senhor tem toda a liberdade. Nós te damos a primazia. Espírito Santo, você tem a primazia. Que seja neutralizado todo o poder das trevas agora, pelo poder do nome de Jesus. Todo domínio seja agora enfraquecido na mente desse meu irmão, que ele possa estar aberto para ouvir o Senhor, esteja aberto para ouvir e obedecer o Senhor, e que seja de fato uma noite decisiva na sua história de vida. Em nome de Jesus, os que crêem digam amém. Jeremias 1, 4 a 10 diz assim, eu vou ler aqui na revista atualizada, não sei, o Senhor meu Deus, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo,
antes que eu te formasse no ventre materno, antes que eu te formasse no ventre materno, diz as Escrituras, eu te conheci. Foge um pouco da nossa racionalidade. Espera aí, meu Senhor, o Senhor está dizendo que antes o Senhor já me conhecia, é o que diz as Escrituras. Antes que que eu te formasse no ventre materno, te conheci. E antes que saísse da barriga da sua mãe, da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Por quê? Irmãos, isso aqui para mim é muito forte. Aqui vem um propósito dessa escolha. Aqui vem um propósito. Eu não fui apenas formado e criado e gerado para o nada. Eu penso que a vida de Jeremias é a nossa história. Deus, de uma maneira incrível, deixa a história de Jeremias para espelhar a nossa história. Nós apenas não nascemos para viver uma vida sem propósito, desprovida de sonho, de objetividade. Diz o Senhor, quando Jeremias fica meio assim, ele diz: não diga isso, porque eu tenho propósito para você, Neemias, e o propósito é esse: para todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Para quê? Para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Irmãos, para mim está claro o chamado, a transformação, e o propósito na vida de Jeremias. Da mesma sorte que ouso dizer nesta noite que também está claro diante de você hoje, Deus está dizendo: antes que você fosse formado, eu lhe conheci. E eu tenho um propósito na sua história de vida. Eu tenho um propósito na sua vida. Como eu disse, hoje está muito claro isso para mim. Mas por que hoje? Porque 28 anos depois, Deus esclarece para mim. Deixa eu contar um pouquinho para você entender o porquê das minhas palavras. Eu venho de uma história, a minha história de vida é um pouco complexa. O meu pai, quando ele constituiu uma família, eu entendi que o meu pai, na verdade, nunca quis ter uma família. E eu não quero aqui expor o meu pai, até porque ele é o meu pai, e eu amo e eu o honro. Mas eu não posso abrir mão da nossa história. Meu pai, ele trabalhava como marreteiro. Ele tinha um barco, quem conhece o norte, as ruas, na verdade, são os rios amazônicos. E meu pai tinha ele juntamente com alguns amigos, fretavam uma pequena embarcação, e eles vendiam as coisas nas comunidades. E uma dessas viagens, meu pai, descrente, um homem namorador, e queria namorar, e aí uma dessas viagens ele encontrou a minha mãe. Houve ali aquele contato, comumente a gente sabe da história das pessoas, né? Houve ali uma relação sexual. Com essa relação sexual, minha mãe ficou grávida da minha irmã primogênita. Proveniente dessa gravidez, os pais decidiram então, a minha mãe era do Ribeirinho e o meu pai também do Ribeirinho, ali próximo a Santarém. Minha mãe então engravida, e ele passa a viver meio que forçado, porque
os pais acabaram, por conta da gravidez, digamos, forçando uma barra, e ele acabou, assim, constituindo, entre aspas, uma família. Meu pai, na verdade, nunca quis ter uma família, mas, enfim, proveniente disso, nasce o segundo filho, meu irmão. Depois, eu sou o terceiro filho. Depois vem mais 2 meninas. Uma família de 5 integrantes. Meu pai, como eu disse, ele não queria, ele nunca quis ter uma família. Isso, tanto a minha irmã, quanto todos nós, na verdade, fomos rejeitados. E hoje a gente entende por que esse processo de rejeição, ele iria comprometer a história da minha vida. E se nós analisarmos um pouco a nossa história, ela tem um pouco disso. Quando nós paramos para conversar com os nossos pais, se ainda estão vivos, e se eles forem extremamente sinceros conosco, muitas vezes eles vão dizer isso para nós: você não foi desejado. Na verdade, o que meu pai queria, de certa maneira, era resolver os problemas sexuais dele. E por conta disso, veio as gestações. E nasceram os filhos. E no meio desses, nasceu. Agora, veja bem. Quando eu digo que meu pai não queria ter uma família, é porque realmente ele passou nós passamos a viver com muito sofrimento. Porque ele tinha outras mulheres, ele passou a ter outros filhos. A última contagem que eu fiz, estava em 7 irmãos fora do casamento. Então essa espécie de rejeição, isso certamente iria nos afetar. Porque eu não tive um pai presente. Essa ausência de amor, essa ausência de afeto, essa ausência de cuidado, eu confesso aos meus irmãos que eu não tenho na minha memória um tempo de família, de paz. Eu não tenho na minha memória. Pelo contrário, o que eu guardo na memória são dias e dias de muito sofrimento. Meu pai logo se tornou alcoólatra. E alcoólatra, ele era aquele tipo de alcoólatra, tem alguns tipos de alcoólatra. O caso dele era 15 dias bom, sóbrio, e 15 dias bêbado. Nesses 15 dias bêbado, ele não cuidava da nossa casa. Consequentemente, nós passávamos muita fome, desprovido de alimento mesmo. Por conta dessa ausência de provisão, e essa ausência de amor, e essa ausência de carinho, claro, evidentemente que isso iria nos afetar, como nos afetou. Meu pai, então, nós passamos então a sofrer muito. Quando eu nasci, para vocês entenderem, diz a minha mãe que logo que eu nasci, eu adoeci. Então, sabe aquela doença de morte mesmo. E havia um costume no Ribeirinho, que quando a criança estava para morrer, eles colocavam uma vela na mão da criança, domingos, que aquilo era uma espécie de crendice, que se colocasse, a criança não morreria. Era uma luz. Eu não sei explicar. Quando se fala de luz, para mim, eu já vejo um propósito. Quando o Senhor diz, vós sois o sal, a luz. Mas dizia minha mãe que aquele ato de crendice fez com que eu sobrevivesse. Então eu já olhava para a minha história, anos depois, ouvindo a minha mãe dizer, eu já via um certo propósito na minha vida. Passado um tempo, já com aos 4 anos de idade, um botija de gás explode próximo de onde eu estava dormindo. A casa toda pegou fogo e por um milagre eu sobrevivi, segundo relatos da minha mãe. Então eu vejo Deus, de certa maneira, chamando: antes do ventre eu já te conheci, eu tinha um propósito para você. Essa provisão, essa proteção de Deus, ela foi comigo.
Com 9 anos de idade, eu contraí uma doença chamada síndrome de Peters. Essa doença, ela atinge o fêmur. E com 9 para 12 anos, porque são 3 anos, essa doença, ela corrói a cabeça do fêmur. Então, a cabeça do fêmur, o quadril, corrói, aí o fêmur sobe. Então, a partir daquele momento, eu já não andaria mais normal. Eu já andaria puxando a perna. E isso demorou um tempo de quase 30 anos. Esse tempo foi um tempo muito difícil para mim, porque foi um tempo de muita dor. Eu gostava muito de jogar bola, já não poderia mais jogar bola. E esse sofrimento todo me levou para uma escalada de depressão, ainda na pré-adolescência, onde eu já não morreria por conta de doença, mas eu mesmo queria tirar a minha própria vida. É muito ruim você ter o apelido de aleijado, sendo que você era uma pessoa normal. Isso é meio que traumático. E um dia eu indo para a escola, ficou um garoto na esquina, e quando eu passava, ele dizia: "Ei, aleijado! Ei, aleijado!" Irmãos, aquilo foi tão ruim para mim, que eu voltei para casa, e naquele dia eu pensei em dar cabo de mim mesmo. Cheguei com a minha mãe chorando, falei: "Mãe, não vale a pena viver." Esse sofrimento se deu, e acredito eu, por conta desse sofrimento, eu acabei me ligando muito à religião romana. Na nossa linguagem, Igreja Católica Apostólica Romana. E eu passei então a ser uma pessoa muito dedicada, muito religiosa. E como todo bom religioso, também é bom perseguidor. Eu passei então a ser um religioso ali naquela cidade, à medida que eu fui entendendo como gente. Religioso de fazer caminhadas atrás de imagens de escultura. Religioso ao ponto de não gostar mesmo, sabe, aquele ranço contra evangélicos, ranço contra protestantes, ranço contra crentes, na minha forma de ver. Nesse interim, nossa família vivia aquele drama. Meu irmão logo se torna um dependente químico, aquilo que eu falei inicialmente. Quando há uma disfunção familiar, os membros dessa família vão pagar essa conta. Minhas irmãs logo se tornaram envolvidas com prostituição, meu irmão logo se tornou um dependente químico. E eu me tornei um religioso. E minha mãe se tornou altamente depressiva. Minha mãe tentou suicídio várias vezes. Nossa casa realmente era uma casa de muita dor, de muito sofrimento. Eu digo que eu fui um sobrevivente e também um improvável. Por que o improvável? Por conta do histórico que a gente vivia. E agora já não era um problema apenas ligado à religião, porque não foi apresentado a mim apenas a religião. Foi apresentado uma conduta ruim, proveniente da disfunção familiar. Os problemas familiares acarretariam diretamente aos problemas de caráter, aos problemas de depressão e tristeza. Por que caráter, gente? Porque logo vêm os problemas, aqueles problemas relacionados com a adolescência, já entrando na juventude. A masturbação, o contato com mulheres, o contato com homens, aquela fase difícil. Então nós estávamos vivendo esse imbróglio, religiosidade, problema de caráter, problemas sérios de ansiedade e muita tristeza envolvida. E nesse processo demorou até aos 22 anos. Quando eu chego aos 22 anos, eu tenho um encontro com Cristo, com 22 anos de idade. Agora, o meu encontro, alguns já me ouviram em outros momentos dizer, eu faço questão de relatar aqui novamente, eu não gostava dos protestantes, eu não gostava dos crentes na minha visão,
dos religiosos, e principalmente dos da Igreja da Paz, pastor Domingos, naquela oportunidade. Hoje chama Paz Church, porque nós temos algumas igrejas fora do Brasil, mas principalmente os crentes, na minha visão, da Igreja da Paz, porque era uma igreja dinâmica. Foi a primeira igreja em Santarém que tinha bateria, para você ter uma ideia. Primeira igreja. Então, havia se difundido naquela região que o Lucas, que era o fundador, ele era americano, e eles estavam ali para roubar as terras amazônicas. E isso se falou muito no meio dos religiosos. Eu era muito envolvido com grupos religiosos. Então, eu não gostava da igreja, curiosamente, a igreja que eu viria a ser pastor. Eu passava na frente da igreja, eu virava a cara para o outro lado, de tanto ranço que havia dentro de mim. Mas, como eu digo, toda religião só serve para afastar o homem de Deus, e não aproximar o homem de Deus. Toda religião só serve para mascarar o homem, seja até mesmo dentro do meio evangélico. Todo espírito religioso, ele afasta você. Você não consegue realmente ser quem você é. Resultado, isso trouxe muitos problemas. Naquela mesma oportunidade, com 22 anos, eu também viria conhecer a minha esposa. E eu viria constituir uma família. E eu já sabia que o reflexo de todo o processo doloroso da minha família, da família dos meus pais, iria afetar diretamente a minha família. E um dia ali, fui convidado para ir para uma célula. E eu lembro, quem me convidou foi minha mãe. Minha mãe disse: Giovanni, tem uma reunião de oração ali na casa da Sônia. Você não quer ir? E eu lembro de responder assim com muita, até sem amor, eu diria. Eu disse: mãe, preste bem atenção. Eu nasci nessa religião e vou morrer nela. Eu nasci assim, eu quero que a senhora entenda. Eu não gosto dos crentes. Eu não gosto dos protestantes. Essa reunião é uma reunião de protestantes, de crentes. Eu lembro da minha mãe, saudosa mãe, ela foi para o Senhor já em 1996. Eu lembro da minha mãe dizer assim: não, meu filho, não é de crente, é de quem ama Deus. Você não ama Deus? E aquilo parece que descortinou para mim. Eu falei: eu amo Deus, então vamos lá. Então eu fui convidado para uma casa, porque eu não gostava de templos evangélicos na minha visão. E naquela casa, irmãos, eu tive um encontro com Cristo, em uma casa. E eu me lembro que ali naquela noite de quarta-feira, 2 canções mexeram comigo. Uma delas, minhas pernas tremeram, e ali, na casa da Sônia, eu entreguei minha vida para Cristo, em 1993. Agora veja bem, obviamente que havia dentro de mim, não somente a religião, porque veja bem, meu irmão, eu gostaria muito de um dia que se casar, ser um homem diferente de como meu pai foi. E eu lembro de um dia dizer para ele, diante de tanta traição, diante de tanta desonestidade, diante de tanto sofrimento, eu perdi as contas, que minha mãe dizia para mim assim: olha, teu pai já arranjou outra mulher, e nós temos que ir lá, eu garoto, e chegar lá estava meu pai com outra família. E meu pai tinha esse perfil de não somente trair a minha mãe, ele traía e arranjava e comprava as coisas, os móveis para a casa daquela nova família. Então o sofrimento aumentava. E muitas vezes eu vi isso. E eu lembro de dizer dentro de mim: o dia que eu constituir uma família, eu não quero viver assim. Eu não quero ser um adúltero. Eu não quero tratar os meus filhos como meu pai me tratou. Eu quero ser um homem de honra. Eu não quero ser um homem de desonra.
Dentro de mim, diante do cenário que eu vivia, eu dizia isso: o dia que eu constituir uma família, eu não vou fazer a minha família sofrer como meu pai fez a minha mãe e meus irmãos sofrerem. E é interessante que eu lembro de uma das discussões que eu tive com meu pai, acaloradas, discutindo com ele, olhando para ele, eu disse: o senhor, pai, o senhor faz a gente sofrer, o senhor não honra, o senhor nunca honrou minha mãe, o senhor nunca quis ter uma família. Somente, evidentemente que eu estava errado, porque eu deveria honrar meu pai, mas era uma situação difícil. E diante disso eu pude olhar para ele e dizer assim: o senhor, papai, não honra, nunca honrou a nossa família. Perdoe eu falar dessa forma, mas mais ou menos foi isso que eu falei para ele: o senhor nunca foi um homem de verdade. E ele ficou muito nervoso nesse dia e disse assim: cala a boca! Cala a boca! Você não sabe o que diz. Você é novo. Pois você vai fazer com a sua mulher o que eu faço com a sua mãe. Porque se eu não tenho honra, você também não tem. Era como se ele tivesse lançado sobre mim uma palavra de maldição. É evidente que houve um momento difícil, acalorado. Mas quando eu conheci a minha esposa, passado um tempo, eu estava fazendo com a minha mulher o que ele fez com a minha mãe. Aí eu entendi uma coisa: que não há justiça e que não há honra sem Deus. E eu não estou falando de uma religião. E isso que ficou mais evidente para mim no dia da minha conversão. Recentemente eu conversava com a minha esposa, e eu dizia assim para ela: uma das canções que eu chorava copiosamente no tempo da minha conversão, e choro até o dia de hoje. Eu estou ali no hotel e hoje eu fui tirar meu tempo com Deus e chorei de novo. 28 anos depois, eu estava chorando de novo. Por quê? Porque proveniente de todo aquele processo doloroso da família, evidentemente que eu cresceria sem honra, sem conduta. Tudo o que eu desejava ser era ser um pai que honraria meus filhos, um marido que honraria a minha esposa, um cidadão que honraria a sua pátria. Mas o que acontece? Eu fui entender tempos depois que não tem como ser assim sem nascer de novo. Porque só tem honra quem nasce de novo, senão a religião. E ninguém consegue sustentar a religiosidade. Pode estar diante de um padre, pode estar diante de um pastor, e o padre ou o pastor ou alguém de direito dizer diante do altar num casamento e olhar para o marido e dizer: é de sua livre e espontânea vontade receber esta mulher como tua esposa? O que muitos dizem? Sim. Você honrará, seja na doença, na tristeza? O que o camarada diz? Sim. Mas a primeira coisa que vai embora é a honra, porque não se sustenta sem Deus. Não tem um homem na face da terra que é capaz de ser um homem de honra sem a cruz. Não tem. Eu falo isso com autoridade em Cristo Jesus que me é conferida nesta noite. Deixa eu dizer uma coisa aos que me ouvem. No dia da minha conversão, um dos louvores que cantava era assim: te louvamos, ó Senhor, pela graça ministrada a nós, pois quebrastes os grilhões, as cadeias que nos separavam. Sabe, irmãos,
essa palavra grilhões, cadeias, sempre, ainda há pouco aconteceu aqui quando eu estava adorando ao Deus que eu sirvo. Toda vez eu procuro adorar sim, com as asas abertas, liberdade, porque por anos a fio eu andei assim, algemado. Por isso que na noite da minha conversão, naquela noite, eu caí de joelhos diante de Deus, pedi perdão dos meus pecados diante de Deus, e decidi me render ao seu amor, me render ao seu senhorio. E eu entendia que não era diante da religião, era diante do seu amor, era diante do amor de Jesus. Ouçam-me, quando eu levantei para uma nova história. São 28 anos, e aqui no meu esboço, quando eu escrevia, Deus me disse, escreve aí. Eu gostaria que você lesse comigo, Salmo 68, versículos 5 e 6, antes de encerrar. Salmo 68, versículos 5 e 6. Vou ler na Bíblia corrigida. Aqui, ó. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família e tira os cativos para a prosperidade. Numa outra tradução fala assim, ele quebra os grilhões para a prosperidade. Por que pai de órfão e viúva? São duas categorias que necessitam do amor de Deus, porque não tem ninguém que ame. E digo mais, ser órfão de pai morto é muito difícil, mas mais difícil ainda é ser órfão de pai vivo. Porque essa foi a minha história. Órfão de pai vivo. Essa lacuna que eu não recebi. Eu me lembro que meu pai, quando ele estava sóbrio, ele era muito ausente, muito grosseiro. Nunca houve diálogo entre nós. E quando ele bebia, ele era bom, alcoolizado. Eu lembro que ele voltava do trabalho e parava num comércio para ficar bebendo. E alguém dizia, Giovanni, seu pai está bebendo ali no comércio. E eu corria. Chegando lá, eu ficava meio escondido, e ele bêbado. Ele dizia, filho, eu só conseguia ouvir o meu pai dizer, meu filho alcoolizado. Meu filho, aí eu lembro que ele dizia para as pessoas que estavam ao redor, são bem, meu filho é meu filho, vem cá meu filho. E naquela oportunidade, ele tinha um biscoitinho chamado, não sei se alguém lembra, não sei se vendia aqui na região, chamado Pet Bom. E ele dizia, você quer alguma coisa? O que você quer? Fala o que você quer. E eu dizia, eu quero Pet Bom, pai. E ele dizia, vou dar aqui para o meu filho. E quer mais alguma coisa? Eu digo, me dê 2. 2 para ele, era o tempo que ele era bom. Só que, quando ele ficava bom do coração, quando ele ficava sóbrio, aí já não tinha mais isso. Por mais duro que seja, eu ficava às vezes pedindo que meu pai bebesse, que era para ele poder me tratar com amor. Diz as Escrituras que Deus, essa lacuna, Ele preenche. Essa lacuna, o Pai preenche. Agora, queridos, eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês. Ouça-me, por favor. Quando eu me converti,
Volte para mim novamente, quem está aí na mídia, coloca para mim novamente o texto de Jeremias, por favor. Quando eu me converti numa casa, a casa da Sônia, uma célula. E foi me revelado o seguinte, que a minha conversão, ela tinha que ter um propósito. Porque sem propósito de vida, eu me tornaria um religioso. Então, eu cheguei ao ponto de dizer, Deus, eu não quero ser um religioso. Eu quero que a minha vida vale a pena. Hoje eu entendo que Deus, desde o ventre, Ele fala, eu te conheci. Aí Ele explica que a conversão, ela teria um propósito. E o propósito era de plantar e de colher, de arrancar e de derrubar. Havia um propósito. Aqui, ó. Hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Havia um propósito. E aqui eu sinto muita liberdade. O tempo não permite para nós falar tudo o que nós gostaríamos. Mas de tudo que eu poderia dizer para você, é que no dia que eu me arrependi dos meus pecados, Deus mudou a minha história. Agora não mudou a minha história, me ouça, para ser um religioso, porque eu sabia, como todo bom religioso, isso não se sustenta. Todo homem que nasce de novo, que entrega a vida a Jesus sem propósito de vida, uma hora dessa, em vez dele uma vez dele trabalhar, ele vai dar trabalho. E eu disse para Deus, Deus, eu não quero viver uma vida desprovida de propósito. Eu não quero. Quando eu me converti, quando eu enxuguei minhas lágrimas, quando eu soube que foram quebradas as cadeias, e agora eu era livre para quê? Livre para cumprir o meu propósito. Porque senão não vale a pena. Uma hora dessa você vai ser enredado novamente. Eu posso testemunhar os que me ouvem nessa noite. São 28 anos cumprindo um propósito. Pastor Domingos, eu entreguei minha vida para Jesus. Logo, meses depois, eu me tornei um líder de célula. E já comecei a cuidar. Nessa oportunidade, eu trabalhava como vendedor de peixes. Eu vendia peixes de um estado para outro, estado do Pará para o estado do Amapá. E cuidando de vidas. E fui cuidando de vidas. O propósito era cuidar de vidas. Porque foi esse o propósito que Jesus veio. Esse era o propósito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, há propósito. Porque se não houver propósito, se eu não for transformado para ter propósito, se você que está aqui debaixo do som da minha voz, for transformado e não houver propósito, não faz sentido. Eu tive o privilégio, irmãos, de mesmo trabalhando, pastor Elber, secularmente, cuidando de vidas, e minha esposa, e meus filhos, e amando os meus filhos, escute, honrando o meu casamento, honrando a minha família, honrando o meu trabalho, mas honrando, sobretudo, os propósitos de Deus. E aqui é um ponto, querido irmão e irmão, meu irmão, nessa noite, isso aqui é um ponto, porque se eu honro o meu casamento, se eu honro a minha família, mas se eu não honro a Deus, eu não consigo cumprir o propósito. E eu pude então trabalhar desde cedo. Quando eu converti, em 1993, quando eu levantei, era um chão batido, enxuguei, tirei a terra do chão, enxuguei as lágrimas.
Jesus havia entrado em minha vida. E dali para frente, eu fui ganhando e cuidando e cuidando. Trabalhava como vendedor de peixe, depois passei a trabalhar como vendedor de biscoito, depois passei a trabalhar como vendedor de café. E trabalhando, e multiplica, e foi multiplicando, e foi cuidando, e foi cuidando, e foi multiplicando, e foi cuidando. Chegamos a quase 1000 células em Santarém. Eu posso dizer aos que me ouvem nessa noite que mais ou menos 10.000 pessoas vão passar a eternidade no céu, porque eu pude cumprir o meu propósito. Ser um homem de honra, ser transformado para ser um homem de honra, passar por tudo que nós passamos, nos levou a cumprir o nosso propósito. Mas isso não é o suficiente. Eu tenho 50 anos de idade, com 45 anos de idade, já cuidando de mais ou menos 10.000 pessoas em Santarém. Nós então fomos chamados para deixar Santarém e vir para São Paulo. E começar tudo de novo. Liderando de novo uma célula. E hoje, pastor Domingos, nós, para a glória de Jesus, já estamos com 32 células. Já em São Paulo, são 320 pessoas debaixo do nosso cuidado. E eu sei que isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo do que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Eu queria que você se colocasse de pé e desse um aplauso forte para Jesus. Eu quero, antes de orar, os organizadores podem me orientar sobre os próximos passos, mas eu quero dizer para você que me ouve nesta noite: aprove o Senhor trazê-lo aqui, porque Ele te ama. Ele ama a sua família. Ele ama o seu casamento. Ele ama você. E Deus não tem interesse apenas em salvá-lo. Deus tem interesse em cumprir os propósitos dele na sua vida. E se até o dia de hoje esses propósitos não foram cumpridos, permita-me dizer a você: a partir de hoje esses propósitos vão tomar um novo rumo. A sua história, ela vai ter um desfecho poderoso para a glória de Jesus. Eu posso dizer, espiritualmente falando, que após essa reunião de homens, você sairá daqui ainda mais um homem mais honrado do que você entrou. Se você tem fé, receba, meu irmão, seu pai, seus filhos, sua esposa, levante as suas mãos, eu quero orar por você. Receberão, espiritualmente falando, um novo pai, um novo marido, um novo filho, sobretudo um novo servo, um homem chamado para cumprir um propósito, transformados para cumprir um propósito. Em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida, meu irmão, eu libero sobre a tua família, eu libero o cuidado de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor. Vocês podem sentar por um instante, daqui a pouquinho nós vamos retornar aqui. Agora tem um tempo aqui. Boa noite, pessoal. Palavra maravilhosa, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito inspirado e nós vamos ter um momento bem breve, mas muito profundo, que eu e o mestre Delém, nós estamos aqui para perguntar algumas coisas de curiosidade como homem, como pai, como filho, e dessa inspiração de vida que é
e Giovanni, e eu já gostaria de te perguntar uma coisa que foi muito interessante, que foi sobre a célula. E falando sobre célula, não tem como falar sobre líderes, ou seja, o senhor dizendo, olha, quase 10 mil pessoas conheceram a Cristo através da sua liderança e da sua esposa, um ministério maravilhoso, que continua agora em São Paulo. E como é para você essa questão de ser um homem líder, de você formar novos líderes, dessa inspiração de ser canal de Deus para isso? Eu digo isso porque o papel do homem, de um homem, é ser líder, é ser um exemplo, é inspirar pessoas, principalmente quando ele é um discípulo de Cristo. Quais foram as suas estratégias, principalmente lá no seu início em Santarém, como supervisor, e você influenciar pessoas para que agora elas viessem a frutificar? É muito boa pergunta, porque evidentemente que 1 hora, 45 minutos, 1 hora, não daria para a gente abordar tudo. Mas vou pontuar aqui o discipulado, o cuidado. Porque quando eu converti, eu não fui convertido apenas, só converti e fiquei sem um pai, sem um discipulador, sem um mentor. E esse mentor, ele me ajudou muito, porque quando você pega Tiago 5,16, que diz, confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados, isso se aplicou na minha vida. Eu era um novo convertido, apaixonado, me apaixonei por Jesus, como eu disse, tudo o que eu queria era viver, era ser o que meu pai não foi para minha mãe, um pai de honra. Meu pai nunca honrou o matrimônio, nunca honrou a família, e Deus sabe que isso é muito triste. E eu sabia que se eu não tivesse um discipulador, um mentor, alguém que pudesse me ajudar, e seria muito difícil esses planos de Deus se cumprirem, porque eu seria vencido pelo pecado e por viver uma vida oculta. E esse oculto é o que muitos homens de honra, de bem, eles não conseguem viver a plenitude, porque eles vivem ocultando as coisas, e eles não confessam e são curados, porque eles não se sentem seguros. E para mim isso foi muito importante, quando eu pude, o pastor Rai hoje está em Santarém, mas foi o meu primeiro discipulador, mentor, ajudador, e eu pude naquela oportunidade, contando muito com a ajuda dele, com as orações dele, e fui crescendo como líder. Mas eu faço essa pontuação, porque muitos homens deixam de cumprir os seus propósitos, infelizmente, porque são homens que outrora eram livres, mas novamente ficaram algemados pelo pecado. Você lembra qual foi a sua primeira ou primeiro líder de célula? Então, isso aqui é interessante, muito boa pergunta também. Tem uma mulher chamada Sônia, que enquanto eu viver, eu nunca vou esquecer de Jesus e da Sônia. Por quê? Porque a Sônia, Domingos, foi a minha primeira líder de célula. A Sônia, ela, curiosamente, até hoje, ela está em Santarém liderando célula. São milhares de células que saíram dessa mulher, literalmente. Saíram 3 pastores da célula dela. E eu era um desses pastores, até então apenas um novo convertido. Mas a Sônia, eu digo sempre que eu não tive pai na fé, eu tive mãe na fé, que foi a Sônia. Falando sobre a Sônia, ela tem um recado para você. A sua primeira líder de célula, eu fui muito privilegiada de ter sido a sua líder, e louvo a Deus pela sua vida, porque você verdadeiramente foi um homem separado por Deus para esse ministério, escolhido por Deus, um homem que abraçou a visão, um homem que se lançou completamente na obra de Deus. Lembro você vindo para a minha cela, aprendendo, olhando atentamente o ensino, o estudo da cela, interessado, né? E a sua intenção tão nobre de aprender e repassar lá no seu grupo. E tudo aconteceu, né, Giovanni? No momento de Deus, você fez uma aliança, decidiu, casou com sua esposa, aí se lançou totalmente na obra de Deus, deixando um legado de tanto amor, sabe, Giovanni? Tanto cuidado. Eu lembro você tentando ajudar aquele rapaz que
ele até faleceu, né? Que ele teve um problema de leucemia, uma família humilde. E aquilo mexeu tanto comigo, Giovanni. Eu passei e vi você lá, né? Fazendo aquele evento para ele, para ajudar, sabe? E você realmente é um homem amoroso, sabe, Giovanni? Isso ficou na sua região. A região azul, sabe? Ela é muito parecida com você. Seu DNA ficou cravado nessa região, né? É tão lindo, né? Você passou toda aquela visão de amor, aquela visão de humildade. Quando você converteu, você foi atrás dos seus amigos, não deixou nenhum de fora. Você trouxe tantos amigos. Hoje, tantas pessoas, eles se entregaram ao Senhor, encaminhado por você, Giovanni. Você realmente é um homem de Deus, Giovanni. E eu torço muito pelo seu sucesso, o sucesso do seu ministério. Eu sou muito sua fã, Giovanni. Que Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Pode aplaudir, Jesus. Giovanni, eu tenho mais uma pergunta, depois o Delen vai fazer as outras duas. Interessante que você comentou sobre o seu discipulador, e o discipulador é aquele que caminha junto, que tira os espinhos, que vai nos lapidando, vai nos influenciando e nos impulsiona a viver o propósito que Deus tem para nós. Isso é algo maravilhoso. O que você tem como a essência de um homem transformado, tendo foco no seu propósito como homem de Deus, na questão do discipulado? Qual foi realmente essa diferença que o discipulado fez e faz na sua vida até hoje? Então, perdão, gente, aqui não deu para segurar a emoção. Eu voltei 28 anos atrás. A Sônia, hoje todo mundo conhece a Sônia, né? Eu lembro dela falar assim para nós, para Ildes, eu novinho, casado, ela dizia: você será um bom marido, você será um bom pai, você vai ser um bom homem. É muito forte, irmãos, assim, ser um homem de honra e tendo esses processos aí é forte. Essa é a Sônia, viu, gente? Durante eu viver, é Jesus e essa mulher que pagou preço por minha família. Bendito, bem-aventurado todo líder de célula, viu? Que todo mundo cumprir seu papel. Sobre discipulado, como eu lhe falei, o primeiro cuidador meu foi o pastor Rai. Pastor Rai, logo no início, nós éramos da mesma célula, e a Sônia, ela pediu para o Rai cuidar, que ela até hoje, curiosamente, é uma mãe solteira. O marido abandonou ela, com os 2 filhos, um inclusive faleceu tem uns 5 anos atrás, então ficou só um filho. Ela nunca se casou, e ela falou assim: nós não podemos cuidar de você, Giovanni, porque eu sou mulher, posso lhe aconselhar, mas eu pedi o Rai para cuidar de você. Então o discipulado, depois veio o pastor Rui, depois vieram o pastor Geraldo, veio o pastor Elvis, veio vários pastores que, como eu disse, foram os mentores, me ajudaram, em algum momento nós pudéssemos cumprir com o nosso propósito. Falando sobre o discipulador, tem mais uma surpresa, mais um vídeo. Falar do pastor Giovanni é muito fácil, uma pessoa maravilhosa, um dos seres humanos mais incríveis que eu conheço. Deus me deu o privilégio de conviver com ele já há alguns anos nessa relação discípulo-discipulador, e tem sido um prazer imenso caminhar com o pastor Giovanni. É um cara que sempre está fazendo as pessoas se sentirem importantes, ele tem um dom de elogiar. Eu sou um cara muito abençoado porque eu tenho um discipulador, que é o pastor Eli, que é um cara que sempre põe a gente para cima, e agora um discípulo também que sempre põe a gente para cima. Então, eu amo andar com esse cara. Ele é demais. Uau, meu Deus, gente. Olha, o pastor Sabá Liberal é o meu atual discipulador. Olha só, gente, como é legal, né? Você não anda só, Domingos, você não anda só. O pastor Sabá é o nosso vice-presidente de São Paulo. O pastor Sabá tem uma história linda em Boa Vista, Santarém, Macapá, Boa Vista, e hoje é o nosso vice-presidente de São Paulo. E é o meu discipulador. Curiosamente, dia de quinta-feira é o nosso discipulado, toda semana. Presencial, quando eu estou viajando, aí eu faço a minha prestação de conta. Se você ouvir o meu áudio no meu telefone, você vai ver. Hoje, é dia de quinta-feira, 5 da tarde, é o nosso encontro.
né? E aí hoje eu mandei um áudio, meu querido pastor, discipulador, só passando aqui, estou aqui em Marília, e olha, só passando sobre a minha vida espiritual, eu tenho orado, eu quero orar mais, sobre minha família, eu tenho cuidado da minha família, mas quero cuidar melhor dela. Sobre a vida, o ministério, nós já estamos com tanto, é tão gostoso quando você tem alguém com quem presta conta. E esse homem de Deus, outra grande surpresa, estou muito honrado, inclusive mandou um abraço para você, Domingos. Não esquece de dar um abraço no Domingos. Amém. Eu acho que de tudo isso que nós ouvimos, né, você contou da sua conversão, e toda vez que a gente se encontra com Jesus, a gente tem esse desejo realmente no coração de consolidar a nossa família, né? Nós estamos num propósito aqui na nossa igreja, que o pastor tem instituído, né? Eu e minha família no céu. E isso para nós que somos o sacerdote do lar, aquele que tem essa responsabilidade sobre a família, eu gostaria que você agora, eu já na sua mensagem, eu já peguei qual é a estratégia que você usa, mas eu gostaria só que você reforçasse um pouquinho mais e falasse como é que as suas estratégias para conduzir a tua esposa, as tuas 2 filhas e teus filhos no caminho do Senhor. Então, gente, como eu disse e repito, aprove o Espírito Santo trazê-lo essa noite aqui, e eu estou sendo muito abençoado. Eu vim para dar e estou chorando aqui, porque vale a pena, irmãos, seguir Jesus. E na realidade, assim, gente, sendo bem autêntico aqui com vocês, não tem como você honrar seu cônjuge, sua família, se você realmente não for um homem de Deus. Não tem como. Eu falo isso com todo carinho e amor. Eu não estou falando de ser um pastor, estou falando de ser um homem de Deus mesmo. A resposta é que todos os dias eu tenho que estar com Deus. Eu não tenho como ser um reflexo. Hoje tomei café com a minha esposa, e por mais ou menos 1 hora nós conversamos, e eu pude olhar nos olhos dela e dizer: eu quero continuar te honrando, te amando, né? Eu também, a exemplo aqui do propósito de vocês na igreja, eu digo sempre que o meu casamento é uma eterna lua de mel. São 28 anos de casado e 28 anos de lua de mel. Família é um pedaço do céu. Então eu pude reproduzir na minha família, né, o que a família dos meus pais não passaram para mim. Hoje eu posso dizer que eu cuido dos meus filhos, das minhas filhas, do meu filho. Eu discipulo o meu filho. Ele abriu recentemente uma ótica, e eu estou ali ao lado dele, apoiando, orando, encorajando, incentivando, não é? As meninas, a Vitória se tornou uma fisioterapeuta abençoada, a Jade, uma psicóloga abençoada. Então não são apenas filhos crentes que amam a Jesus, mas são profissionais que honram a sua profissão, sabe, que estão como cidadãos. Então minha casa, minha família é um pedaço do céu. Eu ouso dizer, eu não tenho outra palavra senão Jesus. Jesus, não é a religião, é Jesus. Isso vai fazer você continuar sendo esse homem de honra que Deus sonha que você seja cada vez mais. Amém. E nada do que ter a confirmação dos filhos, né? Oi, pai, a gente está passando aqui, sabe, para realmente homenagear e mostrar e dizer aqui o quanto o Senhor é importante na nossa vida. O quanto é importante que tenha alguém que direcione a gente, que ensine, que mostre o caminho. E o Senhor foi exatamente essa pessoa, em cada exortação, em cada chamada de atenção, cada amor, em cada carinho, sempre mostrando o caminho mesmo, nos ensinando exatamente aquilo que a gente estava fazendo, como deveríamos fazer. Nós somos muito gratos. O Senhor foi e é essa pessoa incrível na nossa vida. O melhor pai do mundo, te amo. É verdade, eu tenho você como meu melhor amigo. E eu sei que você conquistou isso, né, no nosso discipulado, que você é meu discipulador também. E eu tenho certeza que a decisão que você tomou está mudando gerações, né? Porque eu tenho certeza que nós vamos também tomar a mesma decisão, já tomamos na verdade, né? E eu tenho certeza que nossos filhos também vão tomar a mesma decisão, que é seguir Jesus. Obrigado, pai, te amamos. Te amamos.
Aí é forte, meu irmão, aí é forte. Aí é forte demais. Eu estou muito impressionado, gente. Que encontro é esse? Eu vou em todo mês de São Paulo para cá. Que coisa forte, né? Obrigado, gente. Meus tesouros, né? Como você sabe, uma coisa é as pessoas baterem palmas para você, outra coisa é a sua família, né? Outra coisa são seus filhos que convivem com você. E realmente, ter meus filhos, o Vitor tem 26 anos, Jade tem 27 anos e a Vitória tem 22 anos. São filhos que amam Jesus, como eu disse, se a minha família já foi abençoada, a minha geração será ainda mais. Tem mais um recadinho então, vamos lá? Oi, amor, passando aqui para dizer o quanto que você é especial para nós, para mim. Eu como esposa, né, sinto tão honrada de ter você, esse homem incrível, essa pessoa que Deus deu autoridade e que tem exercido o seu papel tão importante na nossa família, na vida dos nossos filhos. Quanto que Deus tem usado a sua vida para ser esse canal de Deus realmente, para ser bênção na vida dos nossos filhos. Eu só queria te agradecer porque eu sei que eu jamais conseguiria sozinha, sem você, com seu pulso firme de líder, de pai, de liderança. Então, meu amor, muito obrigada. Você realmente é um pai incrível, um marido maravilhoso. Eu sou tão grata a Deus por sua vida. Um grande abraço, eu te amo demais. Beijão. Aí, meu irmão, aí é nocaute. – 28 anos de casado, é forte, viu, gente? Eu nunca imaginei que ia ser assim, viu? Vou armar uma tenda aqui, ficar por aqui mesmo. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, a gente quando pensa nisso, de fazer esse encontro, e que você foi às vezes até importunado aí por um amigo para te trazer aqui, é porque realmente nós corremos atrás desses valores, esses valores celestiais, que vão ficar para a eternidade. E nós eu gostaria de agradecer imensamente o pastor Giovani. Foi um prazer estar com você aqui, desde ontem a gente compartilhamos o almoço hoje, e nada mais do que a gente vê a confirmação na vida dele, da própria família. Nós vimos que realmente, que tudo que ele falou aqui, é realmente um homem de Deus, e se Deus fez na vida dele, fez na minha vida, fez na vida do Taigo, fez na vida de muitos aqui, pode fazer na vida de cada um de vocês, amém?